Fala pessoal, módulo 28, mais uma aula de física para a gente dar continuidade ao estudo da ótica. Estamos na frente 2, módulo 28, então trazendo a equação de Rayleigh ou equação dos fabricantes de lente. É uma aula que há algum tempo, não vou dizer que ela ficou de lado, porque a apostila de vocês ainda insiste em trazer e tal, mas não é muito normal você pegar um material escolar de ensino médio que está falando sobre a equação de Rayleigh, a equação da associação de lentes de faces mistas, que a gente fala, né? Às vezes você tem lente de face convexa, biconvexa, côncava, bicôncava, plano convexa, assim como a gente viu na primeira aula de apresentação. É uma aula importante, mas no sentido de apresentar a equação e como que isso a gente pode relacionar com o módulo passado, que falou sobre vergência de uma lente, né? A vergência de uma lente está ligada à capacidade que a lente tem de convergir ou divergir a luz, né? Matematicamente falando, a vergência de uma lente é o inverso da sua distância focal em metros. A vergência é essa medida em dioptrias, e você pode, inclusive, já na própria equação de Rayleigh que está aí no vídeo, vocês já podem ver aqui que 1 sobre f, isso é o inverso da distância focal de uma lente, isso representa a vergência da lente que deverá ser construída. A questão é que ao construir uma lente, e a equação de Rayleigh tem esse nome, na verdade, pessoal, em homenagem a Halley mesmo, né, que é o mesmo do cometa Halley. Era um astrônomo, né, observador. Ele tinha a capacidade de associar lentes para poder fazer observações melhores, e em homenagem a ele, a equação dos fabricantes chama a equação de Halley. Essa equação ela dá a oportunidade da gente relacionar índice de refração da lente com o índice de refração do meio que a lente se encontra e os raios de curvatura das lentes que são usadas na hora de construir uma associação de lentes, porque na verdade a gente está se preparando para já pegar no módulo 29, módulo 30, física da visão, e dentro do estudo da física da visão a gente encontra também itens que vão abordar a questão das correções, né? O olho míope, o que a gente deve fazer para corrigir, o olho hipermétrope, o olho astigmata, quais são as correções mais comuns que a gente vê no dia a dia, e dentre elas, obviamente, é o uso de lentes. As lentes dos óculos, na verdade, não são lentes únicas, né? Se você olhar a lente de lado, você vai ver que ali, na verdade, tem uma associação de lentes, que depende muito, como o próprio texto aí está falando, do material do qual a lente é feita, né? Você vai pedir para fazer a lente de um óculos, quanto melhor for o material de construção da lente, mais caro ela fica, mais fina ela fica também, mais delicada. Hoje em dia não se usa muito mais lente de vidro, tampouco de acrílico, usa mais lente de policarbonato, que dá o mesmo efeito que uma lente de vidro, porém ela fica mais fina, né? Fica mais delicada. Isso por conta do índice de refração do policarbonato. Uma coisa que interfere também na hora de construir uma lente é o meio externo que envolve essa lente. Por exemplo, normalmente a gente está usando o óculos, a gente está no ar, né? Aí o índice de refração da lente vai ser relacionado ao índice de refração do ar. Se você for ter que fazer uma lente de correção visual para mergulho, por exemplo, você vai ter que levar em consideração o índice de refração da água e por aí vai. E, logicamente, depende da geometria da lente, até porque se é uma lente de faces convexas, faces côncavas, se é face plana, isso vai interferir, face cilíndrica, que a gente vai ver também, isso interfere diretamente na capacidade que essa lente tem de fazer correções. Então, assim, você calcular o valor da distância focal de uma lente pela equação de Rayleigh é basicamente o que o fabricante faz na hora de extrair da matéria lá do policarbonato, ou mesmo quem fazia de vidro, extrair a circunferência, a esfera de onde vai sair a lente esférica que vai ser usada, certo? Então, a gente vai dar uma olhada nessa equação, levando em consideração o material da lente, o meio externo à lente
e a geometria dela. Nesse caso, a gente vai fazer N2 como se fosse o índice de refração do material da lente, N1 é o índice de refração, normalmente vai ser do ar, né? Mas é no meio que envolve a lente. R1 e R2 são os raios de curvatura das respectivas faces, com uma convenção. Anotem aí, por favor. Face convexa é um raio de curvatura positivo, face côncava, raio de curvatura negativa, e quando a face é plana, a fração relativa àquela face vai tender a zero, a gente vai zerar mesmo. Então a gente vai trabalhar com distância focal do sistema, né, ou avergência propriamente dita, índice de refração da lente, índice de refração do meio, raio de curvatura de uma face, raio de curvatura da outra. Fica bem mais fácil de entender quando a gente aplicar isso nos exercícios. Vamos lá? Número 1, pessoal. Do lado de fora, pelo vitrô do banheiro, um bisbilhoteiro tenta enxergar seu interior. Eita. Frustrado, o xereta só conseguiu ver as múltiplas imagens de um frasco de shampoo guardado sobre o aparador do box a 36 centímetros de distância do vidro. A gente não pode se perder na historinha, não. Vamos anotar aqui, ó. 36 centímetros a distância do frasco de shampoo, que pode ser o nosso objeto, né? De fato, mal conseguiu identificar que se tratava de um frasco de shampoo, uma vez que cada uma de suas imagens, embora com a mesma largura, tinha altura que no original é de 20 centímetros, reduzida a apenas, ou seja, a gente vai levar em consideração que uma das partes do vidro, né, que tampa a janela ali do vitrô, é uma lente de face plana e a outra face côncava. Inclusive eu vou fazer uma marcação para vocês entenderem de onde a gente vai extrair essa ideia. Essa parte do desenho original aqui que eu destaquei vai originar para a gente uma lente que é plano-côncava, de 2 centímetros de raio. Olha o detalhe. Lembrando que para o que a gente vai fazer aqui para a equação de Halley, o raio de curvatura da face côncava, né, é negativo. O detalhe é que cada ondinha dessa vai formar uma lente plano-côncava. O objeto está a 36 centímetros de distância dessa lente. O tamanho de verdade dele é 20 centímetros, mas a gente quer saber, olhando por essa lente, qual que é o tamanho dele. Suponha válidas as condições de estigmatismo de Gauss e que os índices de refração absoluto do vidro e do ar sejam, respectivamente, 1,5 e 1. Então, é uma lente feita de vidro, vamos dizer assim, imersa no ar, cujo índice de refração é 1,5. Aí agora eu vou mudar a tela, vou colocar a resolução, que vocês vão poder ver que desse pedaço aqui vai ser considerado uma lente. Olha só, cada fatia daquela, do vitrô, vai ser considerada uma lente de uma face plana e a outra face côncava, certo? Uma lente plano-côncava. A equação de Halley trabalha com o inverso da distância focal ou vergência do conjunto de lentes, índice de refração do material da lente pelo índice de refração do meio onde ela está, menos 1, mais a soma dos inversos das distâncias focais. Então, a gente vai chamar aqui R1, o raio de curvatura da face côncava, e R2, o raio de curvatura da face plana, certo? Substituindo os valores que foram dados, 1,5 é o índice do material da lente, 1 é o ar, menos 1 aqui da fórmula. 1 sobre 2 aqui a gente vai achar em centímetro, hein? Cuidado, a distância focal aqui vai sair em centímetros. Mais 0, lembrando que quando a face é côncava, o raio de curvatura é negativo. Se fosse convexa, o raio de curvatura seria positivo. Como é plana, essa fração do raio de curvatura do plano ele vai ser 0, certo? E aí aqui a gente vai fazer 1,5 menos 1 dá meio, e aqui vai ser menos meio mesmo, por causa do zero, né? Mais 0 não vai mudar em nada. E é a multiplicação, né? Esse vezes esse dá menos 1/4. Hora de multiplicar cruzada, a distância focal é menos 4. Não pediu distância focal, mas como a gente quer saber o tamanho do objeto, o tamanho da imagem que o objeto vai apresentar, a gente vai usar lá da aula retrasada, ó, aquela questão do aumento linear transversal. Você pode igualar o tamanho da imagem pelo tamanho do objeto, igual a distância focal sobre distância focal menos distância do objeto. E aí a gente vai poder
substituir tudo que a gente tem. Ó. Tamanho do objeto, o frasco de shampoo tem 20 centímetros. A distância focal deu menos 4 para nós. Menos P, lembra que eu falei que ia usar 36 centímetros de distância. E aí aqui vai ficar menos 4 sobre menos 40, simplificando dá 1 sobre 10, multiplicando cruzado e isolando. 2 centímetros é a resposta da letra D. Número 2. Uma lente biconvexa simétrica tem raios de curvatura iguais a meio metro. Olha só, biconvexa, ela tem duas faces convexas, os raios de curvatura serão positivos. O índice de refração do material dela é 1,5. Quais as características da imagem de um objeto real a 1 metro de distância do centro da lente? Então, nós vamos fazer basicamente o que a gente fez no exercício anterior. Trabalhar com a equação de Rayleigh para poder chegar às conclusões, primeiro da distância focal e depois usar as equações de Gauss para fazer as demais conclusões, certo? O detalhe, pessoal, é que aqui está a equação de Rayleigh. Esse NLM é o índice do material da lente, dividido pelo índice do ar. Mas como o índice do ar é 1, aí nem precisa colocar. Foi por isso que sumiu aqui, ok? 1,5 foi o valor que foi dado. Meio metro é o raio de curvatura de cada face convexa. Portanto, os dois são positivos. 1 sobre meio mais 1 sobre meio, você pode manter o meio aqui como denominador e somar em cima, 2 sobre meio, que vai poder cortar. Aí a distância focal deu meio metro, ok? Distância focal da lente, meio metro. Com essa distância focal e o valor da distância do objeto, que é de 1 metro, ó, já está tudo em metro, eu posso calcular o aumento, olha só. Distância focal de meio, menos 1 da distância do objeto, resolvendo aqui vai dar menos 1. Isso quer dizer o seguinte, que se o aumento é negativo, a imagem é invertida. Se deu 1, o módulo, é porque tem o mesmo tamanho que o objeto, entre aspas, igual. Né? Agora, você não precisava nem fazer conta para saber que ela é real, não, porque toda imagem real também vai ser invertida. Não existe imagem invertida que não seja real. Então, pelo aumento, você já descobriu que pelo sinal ela é invertida, automaticamente você já sabe que é real. Como deu 1 em módulo, ela tem o mesmo tamanho que o objeto. Por isso que a resposta é a letra A. Bora lá para o número 3. Um estudante possui uma lente biconvexa, duas faces convexas, raios positivos, cujos raios de curvatura de ambas as superfícies esféricas são iguais a 30 centímetros. Positivo, inclusive, repetindo. Ele determinou experimentalmente a distância focal da lente no ar e obteve o valor de 10 centímetros. Com essas informações, é possível determinar o índice de refração absoluto da lente e assim saber de qual material ela foi feita. Na letra A, calcule o índice de refração absoluto da lente. Para isso, vamos usar a equação de Rayleigh. 1 sobre a distância focal, índice do material da lente, índice do meio, menos 1, e a soma dos inversos dos raios de curvatura de cada face. Como a gente vai usar em centímetro, pessoal, vamos achar tudo em centímetros aqui mesmo, não precisa mudar nada, aí a gente vai achar o índice de refração da lente. Bora lá? 1 sobre distância focal, que vale 10, beleza? E a gente vai usar 10 positivo mesmo, porque uma lente biconvexa no ar, ela é de borda fina, ela vai ser convergente. Índice da lente sobre 1, 1 é do ar, menos 1 da fórmula, e aí cada um aqui vai valer 1 sobre 30 mais 1 sobre 30, se você somar dá 2 sobre 30. Que, inclusive, a gente pode simplificar, dá 1 sobre 15, né? E ir simplificando cada vez mais. Aqui fica NL menos 1, multiplicando por 2 sobre 30. Que se você isolar, fica NL menos 1. Como é que ele isolou aqui? Ó? Jogou o 30 para lá multiplicando e o 2 para cá multiplicando o 10. Aí ficou 30 sobre 20, que você corta os zeros. Aí você joga para o outro lado somando. 3 sobre 2 é 1,5. Mais 1 dá 2,5. O índice de refração absoluto da lente, 2,5. Bom, na letra B está dizendo o seguinte, se o estudante determinasse a distância focal com a lente imersa na água, ele obteria o mesmo valor descrito no enunciado. Justifique a sua resposta. Eu acho que ele está querendo dizer aqui, se ele tivesse feito o mesmo ensaio, só que ao invés do ar, ele tivesse feito na água, se a distância focal aqui seria a mesma. Na verdade, a resposta não, né, pessoal? Porque se você for ver pela equação de Rayleigh,
NL sobre NM representa o índice da lente e o índice do meio. Se você mudar o índice do meio aqui, obviamente você vai mudar a configuração de todos os resultados que você obteve. Para ser mais exato, se ele fizesse isso na água, o índice de refração da água é maior do que o do ar. Aí no caso, se você puder acompanhar, como lá ele descobriu a distância focal, se a gente isolar a distância focal aqui, no nosso caso, porque são duas lentes de mesma face, né? Por isso que deu 2 sobre R aqui na hora de somar. Se você isolar a distância focal aqui, achando essa expressão, N sobre L, NL, sobre NM, se fosse água, essa resposta aqui, esse valor daria menor. E aí, dando esse valor menor do que o normal, essa resposta aqui, ó, daria maior a distância focal, certo? Então, assim, a pergunta é, se fosse feito na água ao invés do ar, a gente ia ter o mesmo resultado? Você pode responder que não, pois obteria um maior valor da distância focal. Mas por quê? O grande lance está aqui, ó. Se você tem um NL sobre o N do meio e o meio for trocado de ar para água, esse termo aqui vai diminuir. Consequentemente, diminuindo um denominador, você aumenta o resultado. Por isso que você vai obter um valor de distância focal maior. Logo, imerso na água, a lente vai adquirir distância focal maior do que no ar, tornando-se, portanto, mais fraca ou menor divergência. Número 4, pessoal. Uma lente plano-côncava, igual àquela do primeiro exercício. A face plana a gente vai usar 0 e a face côncava a gente vai usar o raio de curvatura negativo. Representada na figura a seguir, possui um raio de curvatura R igual a 30. Só que a gente vai usar menos 30, né? Quando imersa no ar, índice de refração igual a 1, a lente comporta-se como uma lente divergente de distância focal f de módulo igual a 60. Ou seja, essa distância focal da fórmula aqui da equação de Rayleigh, a gente já tem o valor. Assinale a alternativa que corresponde ao índice de refração N2 dessa lente. O exercício fica até um pouco parecido com o anterior, né? Onde você já tem o valor da distância focal e você quer saber o valor do índice de refração do material da lente, considerando que ela está no ar. Então, essa é a equação de Rayleigh. Você tem aqui, ó, vamos dizer que esse 1 sobre R2 é exatamente a distância focal relativa pela face plana, então vai ser 0. Aí você cancela isso aqui. 1 sobre menos 30, que é a distância focal, o raio de curvatura, melhor dizendo, da face côncava. N2, que seria o índice de refração do material da lente, sobre 1, que é o índice de refração do ar, menos 1 da fórmula. 60, só que negativo, aí que tá, hein? Se comporta como uma lente divergente de distância focal igual a 60. Lente divergente tem distância focal negativa, por isso que apareceu esse menos aqui, viu, pessoal? Resolvendo aqui, N2 sobre 1 dá N2 mesmo, né? Fica N2 menos 1. Se eu jogar esse 30 para lá multiplicando, vai ficar 30 sobre 60, que vai dar meio, certo? E aí, como os dois lados são negativos, fica meio positivo. Jogando 1 somando, meio mais 1 dá 1,5, é o índice de refração da nossa lente. Aulinha tranquila aí sobre a equação dos fabricantes, equação de Rayleigh, beleza? Assimila bem essa equação aí com relação ao índice da lente, índice do meio e os raios de curvatura. Não esquece do sinal. Valeu, até mais.